e eu vou passar imediatamente para o próximo painel, lembrando que todos esses debates estarão no site do Fórum do Futuro nos próximos dias, por blocos, de maneira que cada tema poderá ser reproduzido por todos os participantes nas suas devidas redes. Nós temos agora, sob a coordenação do ministro Paulo Haddad, o painel sobre diversificação produtiva. O ministro tem chamado a atenção para a necessidade de um terceiro salto, para além da produtividade inserida na porteira das fazendas, e seguramente ele vai falar sobre isso, apontando os riscos de não atuarmos de uma forma objetiva e decidida nessa questão, e também as oportunidades que daí surgem. No painel debatem também o professor José Escóvaro, que foi reitor da Universidade Federal de Lavras, que tem um trabalho sobre a gestão do território, que é muito reconhecido, e, novamente, o professor Antônio Bonain. Então, professor Paulo Haddad, a palavra está com o senhor. Paulo Haddad, seu microfone está fechado. Okay. Eu estou com problema com a câmera, mas vocês estão ouvindo, né? Pode falar, então. Tá. Não sei o que tem com a minha câmera. Bom, eu vou falar um pouco, abrir um pouco a discussão, falando sobre as empresas, os empreendedores do setor. Em geral, a gente observa o seguinte, que a empresa do agronegócio, da indústria, dos serviços... Isso, o senhor pode desligar o seu celular? Hein? O seu celular está dando eco aqui, o senhor pode desligar? Ok? Deu? Melhorou? Professor, tem alguma tela no seu computador que está aberta dando retorno. Se o senhor puder fechar. Talvez, inclusive, seja isso que esteja causando interferência na sua câmera. É como se o senhor estivesse com duas telas abertas. Se eu tiver em outra transmissão, por exemplo, que não seja da Zoom... Agora melhorou. Ok. Perfeito. Vou comentar um pouco sobre a situação das empresas do setor. De modo geral, a gente observa como que a empresa moderna chegou no século XXI. Em 1970, qual era a realidade das empresas? Elas seguiam a orientação da Escola de Chicago. E o Milton Friedman, no livro Capitalismo e Liberdade, fez a seguinte definição. O objetivo da empresa é único e exclusivo, maximizar o lucro. E dizia, tudo aquilo que ela fizer fora desse objetivo, ele chamou de socialismo. Uma coisa radical. Ao longo do tempo, particularmente no final do século XX, na virada do século, o Michael Porter liderou uma nova concepção de empresas. Diz-se o seguinte, toda empresa tem que estar dentro do triple bottom line, ou seja, ela tem que ser eficiente economicamente, sustentável do ponto de vista ambiental
e buscar a equidade social. É o tripé que ele seguia. Aí nós vimos, inclusive, as empresas brasileiras, as grandes empresas, abrirem departamentos, segmentos de meio ambiente, fazer programas de meio ambiente e procurar colaborar, de alguma forma, com projetos nas áreas que elas atuavam, de educação, de mobilidade social, etc. Veio a crise de 2008 e as empresas abandonaram essa concepção e entraram na concepção de o objetivo dela é criar valor para o acionista. No fundo, é maximizar o lucro para aumentar o dividendo para os acionistas. Nós podemos ver isso claramente no projeto da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tinha um projeto, através da fundação dela, que ela trabalhava com a questão ambiental, com a questão social, enquanto produzia com eficiência. Quando veio a crise, as empresas, então, abandonaram a ideia de criar valor para a sociedade e criar valor para o acionista. É curioso, porque com isso elas abandonaram uma série de valores que são típicas das empresas norte-americanas, japonesas e dos Estados Unidos, que é o seguinte: se você quer criar valor para a sociedade, o seu comportamento não pode ser só olhar custo e receita, custo e receita. Muito bem, então as empresas colocaram de lado a ideia de criar valor para a sociedade e voltaram ao sistema tradicional de maximização de lucro. Então, elas deixaram de investir em meio ambiente, em ações compensatórias na região que elas atuam, em segurança do trabalho, etc. Resultado: houve uma série de problemas em todos esses setores. Aqui, o exemplo mais típico é Brumadinho e Mariana. Lá no Pará, a mineração lá perto de Belém. Então, isso foi um problema. Então, ficou claro que as empresas tratavam a questão ambiental e do benefício social para os municípios onde elas atuam, tratavam isso como um bem de luxo. O que é um bem de luxo? Quando você está no ciclo de prosperidade da economia, da família, você começa a comprar joias, comprar um sítio, ter um segundo carro, mais viagens para o exterior, etc. Quando sua renda retrai, quando a prosperidade, o ciclo da prosperidade retrai, então o que acontece? Acontece o seguinte: você tira esses produtos da sua lista. Então, quando veio a crise, as empresas tiraram a sustentabilidade ambiental e a justiça social da sua agenda. Isso é um problemão, gente, porque isso não aconteceu lá fora, ao contrário. Vou dar um exemplo prático. Todos os principais fundos de investimento da Holanda, dos Estados Unidos, da integração europeia, passaram a exigir, para comprar ações ou financiar uma empresa, que ela voltasse ao triple bottom line, ou seja, que ela fosse sustentável ambientalmente, não trabalhasse com uma mais-valia em cima do trabalhador muito acentuada, muito descaracterizada. Eu me lembro, por exemplo, de ter assistido um grupo de parlamentares da Alemanha vir a Varginha, no centro de café de Varginha,
e passaram lá na região para avaliar como os produtores de café estavam tratando o meio ambiente, os trabalhadores, as famílias dos trabalhadores e a relação com a comunidade. Então, hoje é um must, quer dizer, não tem opção. Os fundos de investimento, os maiores, já falaram, vou sair da Vale, eu vou sair da Eletronorte, eu vou sair... Então, quer dizer, esse é uma restrição, independentemente da ideologia da empresa, é uma restrição que ela tem que se adaptar. Bom, aí, então, nós começamos a pensar na estratégia empresarial. Segundo o Michael Porter, e ele fez consultoria aqui através da empresa dele chamada Monitor, ele trabalha com 3 estratégias: redução de custo, diversificação e diferenciação. O que ele quer dizer o seguinte? A redução de custo é tudo que o empresário faz da porteira para dentro ou do portão da fábrica para dentro. A escolha da tecnologia, os recursos humanos, a gestão, etc. Aí, então, eu vou colocar para o nosso seminário a seguinte questão. Quando o ministro Paulinelli liderou a segunda revolução agrícola, transformando o cerrado de um bem físico num bem econômico, o que quer dizer isso? Um bem físico torna-se bem econômico quando você consegue desenvolver uma inovação científica e tecnológica que transforma esse bem em produção competitiva, em alta produtividade. Quando ele fez essa mudança, como diz o próprio Schumpeter, a inovação é que traz o desenvolvimento. Eu fiz, nesse meu último artigo, uma comparação entre o centro-norte do Mato Grosso e o leste de Minas. O centro-norte do Mato Grosso, em 1960, era um vazio econômico, em economia de subsistência. Com a chegada do Polo Centro, ali veio, então, novas cidades, Primavera do Leste, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, uma lista imensa. Então, você formou os aglomerados urbanos. Segundo, a produtividade da terra é maior internamente do que a do Corn Belt. Então, o mercado consumidor prosperou. O mercado consumidor depende da produtividade total dos fatores, da distribuição de renda e da população. A população aumentou, a produtividade bombou, e outra coisa importante, você formou uma classe média rural sustentável. E esse modelo de desenvolvimento que foi implantado no Centro-Oeste, que decorre da liderança do ministro Paulinelli, esse modelo criou um ciclo de prosperidade numa região que era um bolsão de pobreza. Por outro lado, no leste de Minas, em 1960, uma região pujante. Tinha grandes cidades, Valadares, Teoflotone, mas na década de 60, instalaram-se de Muriaé, Valadares, 200 serrarias para produzir carvão vegetal, material para construção, madeira para indústria moveleira, etc. O que aconteceu com a produtividade dos fatores da região? Como você assoreou os rios, como você fez o desmatamento, como você teve a perda da biodiversidade,
os serviços ambientais entraram em decadência. Os economistas têm mania de colocar a função de produção, o capital, o trabalho e o progresso tecnológico. Na verdade, para o nosso setor agropecuário, a função de produção é trabalho, capital, tecnologia e serviços ambientais. Então, se eu pegar uma empresa com o mesmo capital, com a mesma mão de obra, com o mesmo progresso tecnológico, colocar na região do agreste do Nordeste e colocar essa empresa no centro-norte do Mato Grosso ou no oeste da Bahia, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: a produtividade no centro-norte, onde houve a revolução tecnológica do Cerrado, é 10 vezes maior do que a produtividade do sertão do Nordeste. Então, na função de produção, você tem que colocar serviço do capital, das máquinas, das instalações, serviço da mão de obra, progresso tecnológico, que já está incorporado no equipamento e na mão de obra, e principalmente serviços ambientais. Sem serviços ambientais, filtragem da água, resgate de carbono, fertilidade do solo, microclima, etc., a produtividade despenca. Nós temos hoje 1.800 municípios que não conseguem aumentar a produtividade e reduzir custo, porque eles usaram predatoriamente a sua base de recursos naturais. São Vale do Mucuri, Vale de Jequitinhonha, Agreste do Nordeste, Sertão do Nordeste, 4 micro-regiões do Vale do Rio Doce, e eles estão também em áreas desmatadas da Amazônia ao longo da Belém-Brasília. Então, essa é a primeira colocação. A segunda estratégia, olha bem que eu estou relacionando tudo com a ciência e a tecnologia. A segunda estratégia é a diferenciação de produtos. Na escola de Harvard, depois de estudar a experiência de vários países, também sob a liderança de Michael Porter, eles criaram uma categoria chamada replicabilidade. O que é isso? Você vai produzir café no Brasil no início do século XX. Quais eram os fatores locacionais importantes para a produção de café? Mão de obra barata, fertilidade, insolação, clima, chuva, ou seja, é o que a gente chama de fatores tradicionais, que geram vantagens comparativas. Então, você começa, olha bem, começou com a experiência do café, vinda da Guiana Francesa, no Pará, e ela vai descendo, descendo. Repara bem, no Rio, ela começou na Floresta da Tijuca e no Corcovado, e foi descendo até chegar no Vale da Paraíba e sul de Minas. Ora, esse tipo de fator locacional você encontrou na Colômbia. Aí a Colômbia tornou-se um grande produtor de café. E, curiosamente, encontrou no Vietnã, que nunca consumiu nem produziu café. E hoje é o maior produtor, o segundo maior produtor depois do Brasil, já passou a Colômbia. Então, o que quer dizer isso? Replicabilidade. É fácil a condição de entrada e de competição. Então, para isso, você tem que ter uma estratégia de diferenciação. A estratégia de diferenciação é quando você incorpora alguma característica nova no produto. Então, você faz o café orgânico, café gourmet, café arábico de qualidade. E o preço
É outro mercado, não é o mercado tradicional. E a replicabilidade é muito difícil, por quê? Depende de 3 fatores: capacidade empresarial, capital institucional e o que eu chamo de capital científico intelectual, pesquisa, informação e conhecimento. Isso está acontecendo com vários produtos. Então, você tem agora uma questão que é o seguinte: pegar a soja, que nós estamos produzindo só o farelo, o grão e o óleo, que gera pouco valor agregado, que lá no Cerrado, na savana da África, vão começar a produzir, e daí a pouco você tem um aviltamento do preço, a margem de lucro pequena. Então, essa replicabilidade é evitada através de uma estratégia de diferenciação de produto, o que se faz a partir de pesquisa, ciência, tecnologia e capacidade empresarial. Bom, e a terceira estratégia é a de diversificação. Por exemplo, por que Uberlândia é hoje um dos principais... Bom, IDH de 0,85, é uma cidade de conhecimento, etc. Porque os empresários, produtores de carne, diversificaram suas atividades. São produtores de vacinas, são produtores de serviços de telecomunicação. Quer dizer, então você também tem que ver a possibilidade de diversificar. Esse problema da diversificação é crítico em algumas cidades. Eu vou dar 2 exemplos de consultoria que eu fiz. Para o SEBRAE, em Brasília. Brasília foi construída para ter 500 mil habitantes. Está chegando a 3 milhões. E, ora, se não dá para você empregar todo mundo na base econômica da cidade, que é o Serviço Público Federal. Então, você tem que diversificar a base produtiva de Brasília. E nós identificamos vários potenciais lá. Produção de agricultura orgânica, na zona rural, produção de carne, de ovino-caprinocultura, produção de móveis, produção de uniformes nas cidades satélites, uniformes profissionais, etc. Um outro exemplo, as cidades cuja mineração está se exaurindo. Itabira, nós fizemos uma identificação da diversificação da base produtiva de Itabira e conseguimos implantar lá um campus da Universidade Federal de Itajubá, com apoio da Prefeitura, do Royce do Minério e da Vale. Hoje tem lá um projeto de fazer 21 cursos de engenharia, já tem um campus de 6 mil estudantes e centro de medicina especializada para o leste de Minas. Está funcionando. Hoje, de cada 6 empregos formais em Itabira, apenas 1 é na mineração. Então, é preciso também ter uma estratégia de diversificação. Então, a coisa importante que eu acho, o recado mais importante, nós precisamos de ter um novo ciclo de inovação no agronegócio brasileiro. Você pega, por exemplo, Rio Verde. Eles não vão muito longe se você continuar a produzir soja e grãos e carnes dentro do modelo da segunda revolução científica. É preciso que haja o terceiro salto, tese que o ministro Paulinelli formulou, defende e mobilizou a intelectualidade da área para falar sobre isso. Então, eu vejo... Vamos dar um exemplo. Vamos pegar as áreas antigas
do agronegócio, noroeste de Minas, vão pegar Sinop, Sorriso, vão pegar oeste da Bahia, as que já têm 30, 40 anos de experiência. Olha como era o IDH delas, como era a situação fiscal delas, onde a Firjan tem o índice Firjan de desenvolvimento humano e tem o índice de gestão fiscal. Esses índices são melhores do que o IDH pelo seguinte: o IDH, como tem que ser feito para todos os países do mundo, ele é limitado pelas estatísticas disponíveis na África. Então, por exemplo, IDH, educação, matrícula e nível de escolaridade. O índice Firjan de desenvolvimento pega o resultado do IDEB, pega a relação idade, nível escolar, pega nível de qualidade dos professores, etc. Então, esses índices, por quê? Porque o nosso sistema de informação é o melhor da América Latina. Queira ou não queira, a gente tem críticas, mas é o melhor sistema de informação da América Latina. Então, nesse sentido, o que a gente observa? Perda de posição relativa das regiões pioneiras do agronegócio ao longo do tempo. Por quê? Por causa do indicador de emprego e renda. Por causa dos indicadores fiscais. Então, a gente tem, fazendo... O Schumpeter dizia o seguinte: você tem que fazer ciclos de inovação. Cada geração tem que fazer um ciclo de inovação. Então, o que o Paulinelli vislumbrou está absolutamente correto, é que você não pode ser conformista com os resultados que você atingiu. Você tem que ter um espírito revolucionário. Você tem que ter um princípio da destruição criativa. Você tem que falar assim: eu fiz esse modelo, agora eu vou dar um passo à frente. O que é passo à frente? É produzir produtos resistentes à mudança climática, a completar a cadeia produtiva do produto, da soja fazer antibiótico, fazer alimentos, fazer fármacos. É você fazer um alimento saudável e sustentável. Então, para isso, você tem que ter um espírito de vanguarda. O que acontece é o seguinte: para você fazer isso, você tem que, a sociedade tem que se organizar. Pessoal de Rio Verde, pessoal do oeste da Bahia, pessoal do sul de Rondônia, eles têm que se organizar e eles criarem um projeto de transformação. Agora, para isso, é o que a gente chama de endogenia. Para isso, é fundamental que haja um inconformismo. O inconformismo. Você tem muita dificuldade para fazer uma mudança quando o pessoal está conformado. Por exemplo, nós vamos viver agora um período em que os alimentos, a proteína animal, a proteína vegetal, vão estar em alta. Vão estar em alta, porque o período pós-pandemia vai ser um período em que você vai ter que equacionar o problema da fome em vários países. Então, vai haver uma demanda de mercado e uma demanda para necessidade, para programas sociais compensatórios. Isso no mundo inteiro, com o apoio das nações do G7. Muito bem. Esse ambiente, você não cria transformação, a não ser que você tenha uma visão de estadista, a não ser que você tenha uma visão do empresário schumpeteriano,
e disposto a fazer a destruição criativa. Bom, essas eram as observações, mas ela também é uma convocação para a gente partir para um novo ciclo de inovações e de desenvolvimento da agricultura e da pecuária brasileira. Finalmente, só uma última palavra, eu sei que estou abusando do tempo, Fernando. Última palavra. O problema da dualidade básica da agricultura brasileira. Se você olhar a agricultura brasileira, ela tem uma dualidade. De um lado, uma agricultura capitalista moderna, que é a que vem do segundo ciclo de inovações, e tem uma agricultura tradicional. Mas a representação política da agricultura tradicional é maior tanto no Congresso, no Senado ou nas associações empresariais, é maior do que a agricultura moderna. Então, o que acontece? Os produtores da Europa, dos Estados Unidos, que veem o Brasil, o agronegócio Brasil, como uma grande ameaça, exploram o que essa agricultura tradicional faz. Ela desmata, ela faz queimada, ela usa mão de obra semi-escrava, ela não é inovadora, ela é cheia de processos corruptivos dentro do governo, etc. Então, um problema que a gente tem falado muito sobre isso, é de como vai ser lenta essa mudança ideológica sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, sobre a Mata Atlântica, como isso vai ser lento, vai ser difícil, que a gente partisse para a certificação regional. Carne suína do Oeste Catarinense, queijo canastra, café do Cerrado, para a gente poder apresentar no mercado um produto com estratégia diferenciada. Ok, ministro, muito obrigado, foi excelente, como sempre. Agora, para ficar dentro do horário, eu passo imediatamente a palavra para o professor Escófolo, que eu acho que a visão de gestão territorial tem tudo a ver com o que o senhor disse. Por favor, professor. Bom dia primeiro a todos e todas. Eu quero ver só como eu apresento como eu coloco aquela apresentação aqui, Fernando. Oi, professor. Meu nome é Wesley, sou da Educadoagem. Basta o senhor clicar aí no canto inferior, no botão verde, e compartilhar a tela. Eu não quero puxar para ele, não. Puxa para ele e ao seu comando, ao comando dele, você vai mudando a tela. Acho que eu consegui aqui. Vocês estão vendo? Perfeitamente. Sim. Bom. Basta colocar no modo de apresentação agora, para ficar melhor para o senhor, né? Ok. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar o Fernando e agradecer o convite. Gostaria de cumprimentar 3 pessoas, em nome dela, todas as demais, não só que estão nesse momento, mas em todo o evento. O nosso ministro e ex-diretor-reitor da Exal-UFLA, né, o ministro Paulinelli. Gostaria de cumprimentar o ministro Paulo Haddad, né, pela brilhante apresentação, e não só pela brilhante apresentação, né, mas por toda a contribuição ao longo da sua história. E gostaria de cumprimentar um egresso da nossa instituição, membro da Academia Brasileira de Ciências, que é o professor José Oswaldo Siqueira, que ele está
presente nesse momento. Bom, eu resolvi fazer uma abordagem que mescla uma série de coisas sobre a gestão do território. Embora eu vá falar de uma forma muito diferente do ministro Paulo Haddad, mas os pressupostos são basicamente os mesmos. E aí, pensando no projeto Biomas, que a gente está falando, o ministro Paulinelli sempre questiona, mas por que os 237 milhões da Amazônia brasileira têm que ser tratados da mesma forma pela legislação, inclusive pelo Código Florestal? E aí eu resolvi fazer a abordagem pensando nessa situação, embora ela vai ser muito simplificada, muito simples. Mas o objetivo da gestão territorial é basicamente contribuir, né? Essa palavra contribuir é fundamental para a definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. E, com essas definições, orientar investimentos tanto governamentais quanto da sociedade civil. E, pegando o gancho do ministro Paulo Haddad, segundo, peculiaridades regionais, não há como generalizar, né? Precisamos trabalhar de acordo com as peculiaridades regionais, e aí eu vou falar um pouquinho das peculiaridades regionais aqui ao longo dessa pequena apresentação. Para fazer gestão de um território, tem toda uma parte de planejamento, que eu não vou me delongar, tem uma parte de diagnóstico que talvez seja a mais importante, porque no Brasil a gente, mesmo que em escalas às vezes inadequadas, nós temos todas as informações, no entanto, toda ela é dispersa. Ou seja, de forma muito pouco sensata, a gente usa as informações. Eu uso uma informação de solos, mas eu preciso de água, mas não tenho uma informação de água tão acessível. E aqui a ideia é reunir toda a base que existe de informação do meio físico e biótico, toda a base de informação da dinâmica socioeconômica e toda a base de informação da organização jurídica institucional. Com isso, a gente constrói um cenário atual mais apropriado, mais em cima do desenvolvimento sustentável. Com isso, a gente pode trabalhar jamais proibições, mas a definição das potencialidades e as limitações do recurso, como o caso do leste de Minas, já explanado anteriormente. Uma outra fase igualmente importante é a fase de prognóstico, onde se trabalha cenários, né, se trabalha unidades de intervenção e, a partir daí, diretrizes. E, por fim, a implementação em um centro de informação que reúna tudo aquilo que a gente vai aplicando o recurso público, mas que, de uma certa forma, é sempre muito segmentado, todos eles em caixinhas, como se tivessem donos, e não o Estado e a sociedade brasileira fossem os donos dos produtos gerados, seja pelo Estado, seja pela academia, seja por qualquer ente público. E aí eu resolvi colocar aqui 3 ou 4 pequenos conceitos, mas extremamente importantes, porque quando se fala em gestão de território, as pessoas confundem muito com qualidade ambiental. E gestão de território não é qualidade ambiental, mas gestão territorial, ele tem que harmonizar com a qualidade ambiental. E a qualidade ambiental, né, é a capacidade de um ecossistema de sustentar os seres vivos que vivem ali. Né? Lógico que o homem tem que estar incluído aí, porque ele é
ou o grande predador ou o grande contribuidor, né? Aquele que contribui com o desenvolvimento. E a ideia é que isso aconteça por um tempo indefinido. É aquele conceito que ele é muito interessante, mas ele é sempre muito subjetivo e muito difícil de ser avaliado. Uma outra questão, aí essa sim, relacionada diretamente com a gestão do território, é a vulnerabilidade natural. Vulnerabilidade vem do conceito de física de resiliência, né? A vulnerabilidade é a incapacidade do ambiente de resistir ou de recuperar-se de impactos antrópicos negativos. Então, muitas vezes, eu tenho uma área em que a qualidade ambiental é muito ruim, mas a vulnerabilidade é muito baixa, de maneira que, se eu melhorar as práticas ali, essa área vai se recuperar ou vai resistir um pouco mais do que uma área que tem uma alta vulnerabilidade. A alta vulnerabilidade não tem como a área voltar sozinha, ou aquele local se recuperar, né, sozinho. Vai ter que existir muito investimento para a recuperação de um local onde a vulnerabilidade natural seja muito alta. E é preciso, na gestão do território, a gente identificar essas questões, porque elas têm impacto direto na rentabilidade dos empreendimentos. Uma outra definição, inclusive do próprio ministro Haddad, é do desenvolvimento sustentável, né? A gente ouve falar muito em desenvolvimento sustentável e, enquanto reitor da UFLA aqui, eu tive condição de transformar aquilo que para muitos é poético em renda, que permitiu melhorar a qualidade das aulas da instituição, porque me sobrava mais recursos para eu investir em insumos para aulas, especialmente aulas práticas. Nós montamos a nossa própria estação de tratamento de esgotos, nós montamos a nossa própria estação de tratamento de água. Na realidade, ela já existia, nós revitalizamos. Nós montamos um sistema de reprocessamento de resíduos químicos. Com isso, a gente conseguia uma economia aqui na instituição de 6, 7 milhões por ano. E esse recurso a gente aplicava na melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa que a gente, e da própria extensão que a gente desenvolve na instituição. Então, o desenvolvimento sustentável, né, ele está lastreado em 3 pontos. 1, crescimento econômico. 2, distribuição de renda e riqueza. 3, qualidade adequada do meio ambiente. Mas tem uma palavra-chave que estabelece a conexão entre esses 3 pontos, que é o equilíbrio. É equilibrar crescimento econômico com melhor distribuição de renda e riqueza e com a qualidade adequada do ambiente. Essa questão, ela permite que a gente defina para cada município de qualquer local desse país ou do mundo um ponto de partida que pode ser muito pouco favorável, né? Pode ser um ponto de partida desfavorável por uma série de motivos, ou pode ser um ponto de partida muito favorável, ou seja, já existe uma condição muito estruturada do ponto de vista socioeconômico. E a gestão do território, se eu quiser trabalhar uma das formas, através de um zoneamento econômico, ecológico, econômico, eu defini regiões mais homogêneas do ponto de vista tanto biofísico quanto social, de maneira que a gente possa estruturar políticas adequadas para cada um desses estratos. E aí,
eu vou aproveitar uma situação que o Zé Oswaldo Siqueira levantou, porque quando a gente está fazendo gestão de território, eu posso utilizar um zoneamento ecológico e econômico, ele vem das cartas de vulnerabilidade e das cartas de potencialidade social. Eu posso e devo utilizar os conceitos e as cartas de qualidade ambiental, aquelas áreas de risco em função de algum empreendimento, as áreas prioritárias para conservação, e tudo isso está muito vinculado a recomendações técnicas. No entanto, quando nós vamos decidir e programar ações, não é a recomendação técnica que define, através de recomendações técnicas, exclusivamente o que fazer. Existem outros fatores. Existem fatores políticos, principalmente, né? Existem questões econômicas que envolvem esse problema. E aí é a junção dos fatores, dos aspectos políticos, econômicos, envolvendo um determinado problema, uma determinada questão, com as recomendações técnicas que vão permitir decisões e ações que vão se refletir em políticas de desenvolvimento mais efetivas para qualquer região ou para qualquer zona de desenvolvimento. Então, se nós queremos agregar valor à agricultura, aos produtos agrícolas, e queremos trabalhar as agroindústrias, não basta ter um aparato técnico em que o empreendedor rural produza respeitando o ambiente e as técnicas que possibilitem que não haja queda na produção, muito pelo contrário, que ele utilize técnicas em que haja aumento da produtividade. Não adianta existir todo um aparato de recomendações técnicas, mas é preciso existir a vontade política para que a gente empreenda uma cadeia de produção completa, né? E aí a gente agregue valor fora da porteira, e dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, nós vamos estar distribuindo mais riquezas e mais renda. Bom, eu posso ter inúmeros produtos quando eu estou trabalhando gestão territorial, a carta de qualidade ambiental, a de vulnerabilidade natural, a de potencialidade social, as cartas de áreas prioritárias para recuperação e conservação, tudo isso é lastreado em ciência. As cartas de risco ambiental, as cartas de disponibilidade atual da água, porque a água é um bem finito, né? O próprio zoneamento ecológico e econômico. E aí eu resolvi, para não ficar na questão estritamente teórica, apresentar um dos casos que a gente trabalhou, que foi aqui no estado de Minas Gerais, que é a questão de como trabalhar as cartas de vulnerabilidade. Então, no meio físico, né, nós temos aí susceptibilidade dos solos à contaminação. Olha, eu tenho que observar compactação, decomposição de matéria orgânica, né, para eu chegar à contaminação ambiental. Se eu quiser trabalhar a erosão, lógico que eu vou trabalhar a erodibilidade, intensidade de chuvas, cobertura vegetal, relevo. Então, são muitas informações que parece, assim, para quem vê pela primeira vez, que nós teríamos que fazer tudo. Não, tudo isso já está feito, só que de forma dispersa. Às vezes, a qualidade não é a qualidade desejável, mas todas esses itens aqui do meio físico estão prontos, do meio biótico também estão prontos, no entanto, todos dispersos, e aí, quando a gente faz gestão de território,
só o ato da gente unir toda essa informação, diz que tem escalas diferentes, e transformar isso em produtos palpáveis para a população, já vale a pena esse tipo de esforço. Então, só dando um exemplo aqui, quando a gente foi avaliar os solos de Minas Gerais, quanto à vulnerabilidade deles, ou seja, a capacidade dele de resistir a ações antrópicas negativas, né? Então, solos nós elencamos que nós deveríamos trabalhar com compactação, dentro de compactação, textura e matéria orgânica, decomposição, né? Decomposição, lógico, de matéria orgânica, dentro dele umidade e matéria orgânica, e contaminação ambiental, dentro dele classes de solos e água. E nós chegamos a esse tipo de mapa. É óbvio que eu consigo, num SIG que a gente estruturou, detectar qualquer coisa dentro desse mapa aí. Ele não é um mapa genérico, mas as áreas avermelhadas significam áreas com altíssima vulnerabilidade natural. São aquelas áreas em que eu tenho que detectar, no quesito solo, naqueles itens que nós colocamos aqui, o que está levando ele a ter muita vulnerabilidade? E aí buscar, se eu quero empreender aí eu vou buscar técnicas que me permitam respeitar aqueles pontos, né? Se for falta de matéria orgânica, por exemplo, respeitar esses pontos, corrigir para que eu consiga empreender nessas áreas. Normalmente, essas áreas de muito alta vulnerabilidade, elas estão vinculadas a algumas áreas mais montanhosas, algumas áreas de serra, mas não necessariamente só isso. No outro extremo, nós temos o azul escuro, que é muito baixa vulnerabilidade natural. Então, no leste de Minas, que a gente sabe que a qualidade ambiental é péssima, veja que a gente tem um azul mais claro, que é uma baixa vulnerabilidade natural. Ou seja, a área foi muito maltratada, mas ela tem condição de se recuperar sem grandes investimentos. Lógico que tem que existir investimento, mas sem grandes investimentos. Por quê? Porque a vulnerabilidade natural é baixa. Já essas áreas, né, numa cor laranja ou uma cor amarelada, elas já têm média ou alta vulnerabilidade, elas já são áreas em que tem que ter muito mais cuidado para empreender. Da mesma maneira, fizemos para a erosão, né? Para a erosão, consideramos erodibilidade, chuvas, cobertura vegetal, relevo, e aí nós temos a mesma história. Quanto mais vermelho, mais vulnerável é a erosão. Quanto mais azul, mais baixa é a vulnerabilidade à erosão. Então, olhem no Triângulo Mineiro. Ó. O Triângulo Mineiro, alta vulnerabilidade à erosão. Triângulo Mineiro, uma área que gera riquezas. O que eu preciso fazer para empreender de forma adequada? Um bom manejo e conservação de solos, de microbacias e de bacias hidrográficas, dentre outras práticas, né? Indo para o final, para a gente trabalhar a questão social, nós trabalhamos com quase 300 variáveis, mas nós definimos aqui 15 fatores condicionantes que vão desde a estrutura de transporte, que a gente sabe que é um dos problemas seríssimos para quem produz hoje, seja produzindo na indústria, seja produzindo no campo, passando lá no finalzinho pelas organizações de ensino e pesquisa e pelas organizações de segurança pública, considerando demografia, condições sociais, a questão do ICMS, a estrutura fundiária e as mais diversas questões. Dou um exemplo aqui com o potencial humano. Bom,
temos aqui no potencial humano a ocupação econômica, então a taxa de ocupação e a taxa de desocupação, a demografia, que seria a distribuição espacial da população, a razão de dependência, que aí não dá para explicar, as condições sociais, então renda per capita, educação, habitação, saúde, saneamento, segurança pública, IDH de municípios. E no caso do exemplo de Minas, nós chegamos aí, essa abordagem, ela espacialmente, ela é por município, né? Nós chegamos nessa condição. Aí aqui o conceito é: se o ponto de partida de um município é muito precário, a cor é vermelha. Se o ponto de partida de um município, né, naqueles itens que a gente levantou aqui, ó, né, ela é muito favorável, a cor é azul muito escura. Verifiquem que no sul de Minas, né, que a gente tem a impressão que é uma região muito desenvolvida, a gente tem várias e várias e várias situações de municípios em que o ponto de partida é muito precário na questão do potencial humano. E isso tem tudo a ver com as políticas de desenvolvimento. Não adianta eu querer estruturar as mesmas políticas de desenvolvimento para as diferentes regiões que têm diferentes peculiaridades nesse item potencial humano. Não mostro os demais por uma questão de tempo. E venho aqui para uma carta síntese, que seria uma carta síntese da gestão do território em Minas. Nós compusemos 6 zonas, poderia ser 10, poderia ser 20, mas nós optamos por definir 6 zonas de desenvolvimento, em que a zona 1 ela tem baixa vulnerabilidade natural, né? Então é uma área resiliente, e do ponto de vista social, econômico, ela tem um ponto de partida muito favorável. No outro extremo, na zona ecológica econômica 6, nós temos o oposto, né? Alta vulnerabilidade natural, então áreas de baixíssima resiliência e pontos muito pouco favoráveis, ou seja, uma situação precária como um ponto de partida para a gente buscar o desenvolvimento. Desculpa, reitor, eu só pediria que o senhor caminhasse final para a gente poder ter uma conclusão do Bonaí ainda. Sim, eu já vou para o último slide, Fernando. Então, veja bem, não há como estabelecer políticas únicas, e esse é um dos vícios que a gente tem em termos de país, né? É necessário que você estabeleça políticas de acordo com as características das zonas de desenvolvimento que você define para uma determinada região. E só para contrastar, esse é o mapa de gestão de território para estruturação de políticas. Esse é o mapa de qualidade ambiental. Veja que esse é o meu último slide, viu, Fernando? Veja que onde há mais condição social favorável, onde há mais resiliência, é onde as áreas com essas cores alaranjadas e vermelhas estão mais maltratadas. E nas áreas lá em cima, onde a gente tem ponto de partida social e econômico mais precário e a gente tem muita vulnerabilidade natural, são as áreas que estão mais conservadas ou têm melhor qualidade ambiental dentro do Estado. Isso implica em que a conjugação desses 2 elementos aqui, não só deles, ela é fundamental para a gente chegar à linha do desenvolvimento sustentável. Bom, muito obrigado aí pela paciência para comigo. Tá? Eu espero ter explorado um pouquinho da gestão do território como um elemento que venha contribuir para aumentar a renda das diferentes regiões.
Muito obrigado, Vitor. Foi excelente. Bonaim, como é que você viu o casamento das falas do professor Paulo Haddad e do professor Escovo? Fernando, de fato, é profundamente injusto que eu tenha tão pouco tempo para falar, depois de ter escutado a brilhante aula do ministro Paulo Haddad e a muito interessante a aula também do reitor Scalfaro. Então, fazer um comentário, né, sobre essas duas aulas em poucos minutos, para não atrasar, é quase uma covardia, viu, Fernando? O tema é muito importante. Eu queria, em pouquíssimos minutos, chamar a atenção para um ou dois aspectos. Primeiro, é que tem, digamos assim, a ocupação do território pode se dar de uma maneira desordenada, digamos assim, guiada pelo mercado, guiada pelo espírito aventureiro dos bandeirantes ou dos sulistas, gaúchos, paranaenses, catarinenses, aos quais vão se agregando sul-mato-grossenses, goianos, etc., e ocupando o Brasil, né, pelos cowboys, né, ou pode se dar de uma maneira organizada, ou pelo menos minimamente organizada. A ocupação do território brasileiro sempre foi uma ocupação desordenada, né, na pata do boi que foi expandindo, né, dos bandeirantes, das fronteiras pioneiras. O Estado raramente chegou com antecipação nesses territórios para organizar a ocupação. Isto vale para o meio rural e vale para as cidades. Poucas cidades brasileiras tiveram ocupação ordenada. E algumas das poucas que tiveram essa ocupação ordenada, talvez o DF seja um exemplo, né, a gente permitiu que ela se desordenasse no segundo momento da expansão. Então, a diversificação, né, e o desenvolvimento dos territórios aqui no Brasil precisa de o planejamento, né? E, de fato, o ministro Haddad foi um dos mais brilhantes pensadores e também ministros de planejamento que a gente teve, pelo menos da minha geração, e sabe disso, né? Falta planejamento. Sem o planejamento que crie condições básicas para, né, a realização dessa capacidade de empreender, dessa capacidade de aventurar, dessa capacidade de inovar que o brasileiro tem, não há desenvolvimento territorial sustentável, não há possibilidade de diversificação produtiva. Então as oportunidades para a diversificação produtiva são inúmeras, e temos aqui falado delas com muitos exemplos, né, riquíssimos para todos os biomas. A questão é por que, diante de tantas oportunidades, essa diversificação não ocorre? Não ocorre porque, na verdade, elas são teóricas, né? Faltam condições, né? Porque o mesmo homem empreendedor que é capaz de ocupar o cerrado com a soja, com o milho hoje, com o algodão, né, tendo oportunidade, teria, sim, promovido uma maior diversificação. Essa diversificação não ocorre por falta de condições básicas, por falta dos investimentos que viabilizariam esse processo de diversificação, que viabilizaria uma ocupação mais sustentável, né, e mais igualitária do nosso território. Então, nós temos que refletir muito
sobre isso. Quer dizer, nós vamos ocupar o território, qual é o nosso projeto de ocupação desse território? Para quem nós vamos ocupar esse território? Nós temos que voltar, talvez, às perguntas mais básicas. Para quem? Como me disse o ministro Haddad, para quem que as empresas estão criando valor? É só para elas ou também para a sociedade? Porque o vigor do livre empreendimento e a sustentabilidade depende da empresa criar valor para si, para os seus acionistas e também para a sociedade. E quando nós temos, então, uma desincronia entre essas visões, nós estamos muito mal. E isto é o que acontece seguidamente no Brasil. E acontece seguidamente no Brasil porque falta uma governança que enquadre essas iniciativas, esse espírito empreendedor, né, em marcos institucionais que produzam exatamente essa convergência de criar valor para si e criar valor para a sociedade. Quando nós vemos, né, o indivíduo pensando apenas nele e não na sociedade, buscando soluções para si e para o seu segmento, como se fosse possível viver, né, em condomínios fechados ou com guardas particulares ou em escolas apenas particulares, em meio a uma sociedade que não tem segurança, que não tem sustentabilidade, que não tem meio ambiente, nós estamos mal. Então, nós precisamos recuperar essa ideia básica de que o desenvolvimento pressupõe uma visão estratégica, pressupõe planejamento, pressupõe essa presença de um Estado que cria condições e que estimule exatamente todas essas virtudes que nós temos e possibilidades que nós temos. Sem isso, nós vamos continuar falando de diversificação, né, de uma maneira teórica, e ela não ocorre. E não nos iludamos, né? O mundo vai caminhando. Vocês viram há 20, 30 dias atrás a decisão da Arábia Saudita de acelerar o processo de produção de aves, o que praticamente o que no futuro implicará que a Arábia Saudita apenas, na melhor das hipóteses, porque a ave será produzida lá como é produzida na China, como etc, etc. Então nós estamos falando aqui em modelos teóricos, e por que não criamos as condições para, de fato, né, sair de ser apenas um exportador de soja? Porque faltam essas condições básicas para que a gente tenha uma indústria competitiva que possa diversificar, que o setor serviço seja competitivo, com mão de obra bem qualificada, com infraestrutura de telecomunicações, de TICs, né, para enfrentar a revolução digital e etc, etc. Então temos aí também um belíssimo desafio pela frente. Eu paro por aqui para não exceder muito tempo. Obrigado, Fernando, obrigado, reitor, e obrigado, ministro Haddad, pelas aulas que vocês deram aqui. Nós é que agradecemos a vocês três, foi muito rico, foi excelente. Nery, o senhor quer fechar em 2 minutos, por favor? Ligue o seu microfone. Fiquei muito feliz com o que eu vi, com o que vi e ouvi. Acho que, dentro do esforço e da concepção que o Fórum do Futuro tem para buscar, principalmente, o chamado terceiro salto, nada melhor do que essas 2 palestras que nós ouvimos e esse comentário bastante objetivo do nosso Bonahin. Temos que agradecer ao nosso ministro Haddad, ao professor José Escofro e ao Bonahin pela oportunidade que nos deu. Muito obrigado. Então, gente, a gente convida todo mundo para as 13 horas, onde a gente vai falar de rastreabilidade, certificação, monitoramento do processo. E agradecendo a todos vocês, realmente foi muito gratificante tudo isso que a gente
ouvir esta manhã. Obrigado, até mais tarde.